Rafael não respeitou sua própria intuição. Hoje é o tema da live de mais um caso, um estudo de caso que estamos fazendo todos os dias nesse mês de junho. Casos que vão detonando a saúde mental masculina. E talvez você possa estar bem perto disso, né? Então fique aqui, você vai conhecer agora. Eu quero saber que dia, que momento da sua vida você não respeitou a sua intuição masculina. Fala-se tanto da intuição feminina, né? Aí, ó, a Núbia já chegou, vamos aceitar. Olá, Bom dia, boa bom dia. tarde. Bom dia, porque eu não almocei ainda. Então tá, bom dia, também não. Olá a todos aí que estão entrando, que estão chegando. Estou sentada aqui no banco no jardim, Que lindo! então nem vou ficar escrevendo nem acenando para todo mundo não, porque nem alcança meu braço. Mas pessoal, vamos lá, né? Que hoje é feriado, todo mundo quer descansar, quer, né, curtir com a família, enfim, espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso caso é o do Rafael. O Rafael, ele é um cara que tem 45 anos, ele ficou casado por 20 anos. Ele conheceu essa namorada, né, que foi a mulher dele na adolescência, e durante esse tempo, essa mulher já tinha uma outra filha, e ele teve 2 filhos com ela. Foi um relacionamento muito tóxico, muito abusivo, onde ela sumia, no namoro, né? Ela sumia, não dava notícia. não- Eles passaram um ano novo juntos e de repente ela sumiu depois dessa festa de ano novo, sumiu, desapareceu por meses. Ele ficou louco sem notícia. Depois ele foi descobrir que ela tava juntada com outro cara. Depois desjuntou, né? Não deu certo. E ela veio atrás dele, ele aceitou de volta. E, enfim, durante o. Aí ela teve o neném, o primeiro neném, parece que ela quis logo trabalhar, e aí ela não quis cuidar do menino, e disse que ele estava fazendo faculdade, né, porque ele era muito novo, e aí ele saía da faculdade direto para ir cuidar do filho, dar mamadeira para o filho, fazer o filho ninar, enfim, ele praticamente foi assim, um pai muito presente, né, para os 2 filhos. Ah, e, e ele foi passando por sua vida, foram muitas coisas, assim, muitas situações que ele foi acontecendo, e ele foi deixando levar, mas alguma coisa dentro dele falava, cara, isso não tá certo. Eu vou né, relevar, mas daqui a pouco vai vir pancada para cima de mim. E assim, quando ele me procurou, ele falou assim, Larissa, eu tô me sentindo culpado porque eu não ouvi a minha intuição. E a minha intuição falava para mim, sai fora, senão não vai dar certo. Falava, e eu fiquei insistindo naquilo. E quando ele falou isso para mim, eu lembrei da minha própria história. Me identifiquei muito com o Rafael, porque foi uma coisa que aconteceu comigo. A gente está aqui falando de um homem, mas claro que pode acontecer com mulheres também. A gente fala muito da intuição feminina, mas a gente não fala que o homem também tem uma intuição muito forte, né? Poxa, uma vez que você não escuta essa intuição, sabe o que ela faz? Ah, meu amigo, você não quer me escutar, não? Tchau, tchau. Passe bem. Vamos ver até quando. E aí, ela abandona. A gente descalibra, fica descalibrado, né? Com a questão da intuição. Então, ele passou por muitas situações onde essa mulher reclamava de tudo dentro de casa. Ela queria fazer com que... Ele era tipo dono de casa, né? Limpava, cozinhava. Teve uma vez que ela criticou o frango que ele fez. Ele, sabe, assim, se empenhando para fazer comida para os filhos, criança. E ela tinha uma filha mais velha. E a menina estava comendo desse frango. E estava meio branco o frango, né? Que ele fez, ficou meio branco e tal. E aí ela reclamava, seu frango é branco e tal. Mas, mas não tá cru. Tá branco, mas não tá cru. E as crianças estão comendo, sua filha também está comendo. Então ela era uma mulher muito ingrata. E a gente sabe, assim, nas combinações, né, de 2 seres humanos, uma coisa assim que o homem precisa receber da mulher é o sentimento de gratidão dela, pelas coisas que ele faz. Então, ele estava ali empenhado 100% naquela família,
um homem super colaborativo, um homem que estava ali, né, assim, trabalhando, estudando e cuidando de filho, que às vezes muitas mulheres reclamam, né, que tem essa tripla jornada aí, mas ele estava nessa tripla jornada também, ela né, trabalhava também, mas ela era muito ingrata. E aí ela falava para ele que ele não servia para nada, sabe aquela pessoa assim, completamente sem noção, assim, sabe? Falava tanta coisa horrível para ele. E, e lógico, que chega uma hora que a corda arrebenta, né? Porque tem como você aguentar uma pessoa desse jeito. É chato, né, gente? Vamos combinar. Mulher chata, pelo amor de Deus. Eu não queria nenhuma amiga desse jeito, né? Quanto mais uma pessoa para viver, para compartilhar a vida. E aí, ele, ah, com muitos pensamentos assim de culpa por não ter escutado a amiga intuição. E a intuição, gente, é uma voz que vem do coração e vem do alto também, né? Nós que somos espiritualistas, a gente tem uma percepção assim, vai mudar, dependendo do estudo religioso que você, de repente, tenha, né? Vão chamar de anjos, vão falar de amigos espirituais, mentores, enfim, tudo isso. Nós temos esses seres que nos guiam e nos cuidam. Então, a nossa intuição, ela também vem desses seres. E ele, desconectado, né, ele simplesmente sucumbia. Ele simplesmente não deixava que aquela intuição ela se reverberasse e não tomava atitudes em relação a ela. E aí, o que aconteceu? Conversando com ele, ele falou assim: agora eu estou tentando ouvir, mas eu já estou separado, né? Não consigo confiar em ninguém mais, porque a pessoa fica completamente é, sem saber, né, em quem vai confiar, porque a intuição dele se afastou dele. Simplesmente ele não consegue mais ter esse feeling, esse sexto sentido, como fala, é feeling, né, que fala, assim, quando você bate o olho, esse tino. Você bate o olho na pessoa, pô, essa pessoa do bem, não, esse cara é do mal, sabe? Esse tino. E o homem, gente, não sei se vocês sabem, mas o masculino, ele é muito, muito conectado ao tino. Ele é rápido na decisão. Ele olha e sabe o que é. Pode cometer erros, mas geralmente não cometem erros. E graças a Deus que geralmente é assim. Por conta que os homens que constroem e nos ajudam com segurança. Você imagina, por exemplo, um trabalho, né, de segurança, onde você precisa de ter uma segurança. Um cara lá, um guarda, por exemplo. O cara tem que estar ligado com tudo, não pode ficar pensando, se é ou na dúvida, não. A dúvida é do feminino. A dúvida é bem do feminino, sabe? O homem é certeza, a mulher é a dúvida. Essa certeza, ela vem também nascendo da própria intuição. Então, você imagina um homem, ele está totalmente descalibrado em sua certeza, em sua masculinidade. Claro, ele não foi dando voz àquilo ali, começou a servir, sem receber nada em troca em relação ao seu emocional, a gratidão, né, da mulher e tal. E hoje ele está o quê? Separado. O filho mais novo, os dois filhos já estão adultos, maiores de 18 anos. Um filho resolveu morar com a mãe. Ele entende, assim, ele está vendo que a dinâmica do filho parece com uma alienação parental, parece que a mãe ocupa o filho, né? O filho próprio se ocupa para não ter um contato maior com o pai, enquanto o mais velho continua com o pai. E você imagina, né? Uma pessoa que está assim descalibrada, é difícil até confiar no terapeuta, né, Núbia? Porque se a pessoa não consegue confiar em ninguém, né? Não tem mais aquela intuição, aquela coisa assim, aquele tino. Para confiar até em terapeuta é difícil de confiar. Porque, né, enfim, para que ele vai abrir, vai falar qualquer coisa? Núbia vai falar aqui um pouquinho para a gente das incapacidades dele e de como que ele poderia se juntar a nós aí no escalada. Nossa, Lari, essa coisa da intuição, né? Tem é, a parte espiritual é isso, né? Eu vou trazer para vocês a parte que vocês não, talvez muitos não conhecem, mas é a parte científica, né? Tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala sobre as duas formas de pensar, o sistema um e o sistema 2.
E esse sistema, e essa intuição, ela vem do sistema 2, que é a forma devagar de pensar, que é a forma analítica, que é a forma que você pensa com estratégia, que é a forma que você desconfia, é a forma onde algum evento, você, em vez de você tomar uma decisão muito rápido, para e você pensa. Só que o que acontece e sim, para e pensa não é para muito tempo e pensar. É assim, você tem você tem uma desconfiança sobre algo. Você acaba, né, igual a Lari falou, bate ali, né, um tino. Então, só que a gente ignora por causa da forma rápida de pensar. E a forma rápida de pensar, lembra ontem na live a gente falando dos afetos? A forma rápida de pensar é por conta dos afetos, né? A gente age muitas vezes pela emoção, pela, por aquilo que a gente está sentindo e está no visceral, né? Muito possivelmente o Rafael ali, 2 filhos, ele, pô, sou homem, tenho que cuidar disso aqui, tô vendo que ela não dá jeito, e ele só foi fazendo aquilo que ele foi programado para fazer, que é cuidar, proteger, prover, né? Então, é um rapaz novo, né, que foi programado para isso, vamos dizer assim, né, que tem dele, é dele, e foi machucado por uma mulher. Sendo machucado por uma mulher, olha só, reverberou na onde? Não confia nem no terapeuta. Então, esse homem, se ele quiser se relacionar de novo, se ele não curar as feridas, ele vai machucar outra mulher. E Vai. assim sucessivamente. Esse é o problema, né? Aí, esse é um homem que vai falar assim: eu não me relaciono mais, porque ele perdeu a essência que é dele, o que ele foi programado para fazer, igual a Lari falou. Então, a primeira coisa é fazer ele voltar para quem ele é, né, Lari? Voltar para a identidade dele. Quem eu sou? Qual é o meu masculino? Eu não sou aquilo que fizeram comigo, né? A pessoa, ela não é a angústia, ela não é a ansiedade, ela não é o medo, ela não é a insegurança, ela está, ela não é. Que é o que muitas pessoas confundem. Eu estou inseguro e acha que é inseguro. Não, você está inseguro. A gente trabalha todas essas questões para você voltar quem você é, né? E, assim, o Rafael ele verbalizou com aquela coisa, né? Intuição, sinais. Teve um caso aqui que a gente já falou sobre isso. O rapaz ele não se perdoava porque ele se sentia culpado, porque eu via lá. Então, vocês, vocês veem os sinais. Esqueçam, tá? Vocês estão numa relação onde a mulher está sendo tóxica, onde a mulher está tolhendo a tua liberdade, onde a mulher ela quer te diminuir, quer mudar você, né? Não tem gratidão. Não tem gratidão. Gente, gratidão tem que ser inato do ser humano, sabe? Não importa, né? Se sua filhinha de 5 anos, sei lá, pegar um copo de água para você, muito obrigada, minha filha. Gratidão a gente ensina de berço. A gente ensina sendo exemplo. Então, gratidão deveria ser inato do ser humano, né? É, gentileza também, eu me colocar no lugar do outro, sabe? Poxa, aquela pessoa pode estar cansada, deixa eu fazer um pouco aqui agora. Essa troca, né? E quando a gente começa a agir assim, a gente se conecta com pessoas assim. Possivelmente o Rafael, ele não sei, a Lara não comentou, se você tiver a informação, ele deve ter tido uma infância onde tinha uma ambiguidade do quê? Um lado devia ser extremamente amoroso, gratidão, que formou muito o caráter dele, e o outro lado punitivo, e o outro lado que trazia toxicidade, abuso, porque ele sentia que alguma coisa estava errada, mas ele tinha que ficar ali. Ou seja, ele foi o que ele aprendeu, então ele foi ficando ali até, sei lá, né? Então, foi um Não, aprendizado. não não chegamos até esse ponto, né? Porque foi só um primeiro atendimento. E eu acredito assim que a gente já andou bastante, né, na questão assim de liberar um pouco Sim, esse emocional que está preso, porque gente, você imagina, você ficar 20 anos com a pessoa, num relacionamento tóxico. A gente fala, eu nem gosto muito de falar essa palavra tóxico, mas é um relacionamento assim disfuncional, é infeliz, é um relacionamento infeliz. Um relacionamento onde não há respeito mútuo, né? Ou só uma parte há respeito, outra parte não tem.
ou é um relacionamento assim que é, onde a pessoa não está ali para viver o que ele veio para viver, porque é questão de propósito, entende? Nós precisamos de ter um propósito. O homem precisa de ter um propósito. A logoterapia é uma parte também que fala sobre a questão do propósito, né? É, porque assim, gente, viver sem propósito, viver só por mais um dia, ou subsistir, não é da nossa essência humana, sabe? A gente até pode ter uma vida assim, sem propósito, porém é uma vida que não te dá uma satisfação. E você viver sem satisfação, sem realização, sem é, ir atrás dos seus objetivos, é de fato uma vida vazia, no sense, né? Sem sentido. E você fica infeliz, né, com essa situação. Isso é importante porque, assim, 20 anos, né? Então, uma história inteira de abuso, né? E é isso que a Lari falou, soltar o emocional e trabalhando o emocional, são várias camadas ali, né? Ali tem trauma, né? Ali tem trauma de vários tipos, né? Trauma relacional, trauma de vínculo com as crianças, tem vários tipos de trauma ali. Então, a vida é assim, gente. A vida é de traumas. Não tem o que fazer. A gente se traumatiza, né? A vida é assim. É a gente saber lidar com os traumas. E como que eu sei lidar com os traumas, né? Eu vou esperar eles acontecerem na minha vida? Muitos de vocês, com certeza, já têm traumas. Mas eu tenho que saber lidar com eles. Eu tenho que ter resiliência, né? Entender, gente, assim. Eu até não vou passar para a Lari, mas eu montei uma, uma, uma grade de 5 tipos de relacionamentos, né? 5 tipos de relacionamentos. E existe um tipo de relacionamento que é de fusão e apego. Esse relacionamento é o relacionamento mais perigoso que tem. Porque é o relacionamento onde você se vincula e fica pela toxicidade. Então é um relacionamento que vai ruir, ele tem data para acabar e não adianta, por mais que você faça esse relacionamento funcionar, uma pessoa só não consegue puxar o relacionamento sozinha. Tem que ter a parte do outro, né? As pessoas erram. Você um dia você pode estar vamos dizer assim, irritado, o outro não tá com a cara fechada, não foi um dia bom no trabalho, mas uma coisa que não pode faltar em relacionamento nenhum, em pessoa nenhuma, é respeito. Não queiram ser amados, queiram ser respeitados. Quando eu aprendi isso, eu prefiro que a pessoa fale para mim, eu te respeito do que eu te amo. Porque logo, se você respeita alguém, logo atrás vem o amor. Então, percebe? O respeito na hora de você comunicar alguma coisa que você não gostou para aquela pessoa, o respeito na hora enfim, de ter um comportamento com aquela pessoa. Só que se você não conhece o seu limite de respeito, você vai aceitar que a outra pessoa desrespeite você. E isso que a Lari falou sobre propósito entra nisso, né? Por isso que eu tô trazendo. É, você não tem um propósito de vida, porque eu não me conheço. Toda pessoa que não se conhece, ela não sabe o propósito dela. Ela acha que sabe, ela vai vivendo. Ah, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que casar, tem que ter filho, e vai indo. Mas você pensou nisso como propósito de vida? É o seu propósito? É porque alguém falou que você tinha que fazer isso? Ou porque onde você vive, todo mundo casou e eu tenho que casar também? Ou não, né? Então, qual é o seu propósito? E para saber o propósito, eu tenho que saber quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu tenho que me respeitar. Então, a partir do respeito, você se respeitando, você não perde essa sua intuição, esse tino, né? A Lari falou uma coisa muito, muito legal, que é o homem ele tem que pensar rápido. Antigamente, né? E algumas profissões, bombeiro, policial, eles são treinados para agir. Lá no tempo das cavernas, a mesma coisa. Eles eram treinados desde cedo. Hoje a gente nasce em leite de pera, né? A gente nasce chupando chupeta e a mamãe não deixa o filhinho pisar com o pé no chão porque vai pegar micróbio, bactéria. Aonde eu sou treinado, né? Então, percebe? A gente nasceu numa geração, a gente veio de uma geração de boomers que criaram pessoas sem treinamento, sem resiliência.
Muito pelo contrário, papai levava um menininho de 12 anos no puteiro para perder a virgindade. Percebe? Então, assim, Triste demais. olhem para a história, olhem para a época que vocês nasceram. Nós nascemos numa época quebrada. Por isso que muita gente está quebrada. Antigamente a gente não ouvia falar que o homem tinha depressão, antigamente mesmo, tá, gente? Tipo, 1920, 1910, né? Não, não tinha isso. Por quê? Porque era roça ali, era trabalho árduo, era o fazer que tinha muito, não tinha muito tempo ocioso. Pensar na vida, ai, o que eu vou fazer? Ai, nossa, quantas mulheres eu vou pegar? O cara que ia pra roça não tinha como pensar quantas mulheres ia pegar. A mulher, ela não tinha como fazer dancinha no TikTok porque ela tava na lida. Percebe? Então a gente nasceu numa geração quebrada. Fato, aceitem. O que eu tenho que fazer para mudar isso? Aí onde explodiu bastante a profissão de psicologia, né? As terapias, todas, um monte de terapia para a gente lidar com isso. Cada geração, cada geração tem as suas dificuldades. E as nossas dificuldades dessa geração são emocionais. Então, principalmente vocês, homens, cuidem do emocional de vocês, porque a gente nasceu em leite de pera. A gente não nasceu treinado para enfrentar as coisas que vêm na vida da gente. Verdade. É isso aí. Então, assim, dentro do processo ali com ele, com o Rafael, ele vai precisar de se reencontrar, de buscar essa masculinidade dele que tá dentro dele, né? Ele vai ter que olhar bem para dentro dele, né? De repente, ele vai, por exemplo, eu colocaria ele para fazer mentalizações todas as noites, por 21 dias, colocaria ele para tomar um floral, né? Liberaria o máximo a emoção dele, faria assim, uns testes, assim, em relação à confiança, até para ele poder. É porque ele mesmo ele disse assim, agora toda vez que eu tenho uma intuição assim, eu quebro a cara, porque eu dou errado, assim, né? A intuição, sei lá, era para ir para direita, mas o certo era ir para esquerda. Tipo assim, a intuição descalibrou, né? Então é isso, ele vai ter que recalibrar isso aí, né? Agora que ele está livre dessa pessoa, agora que ele está em uma outra fase de vida, um outro momento onde ele tá diferente. E uma coisa assim, importante, né, de falar que as pessoas em terapia, elas não podem ficar se sentindo culpadas por muito tempo, porque no final de contas, naquela época ela fez o que ela tinha na mente que é o certo fazer, né? Hoje, agora que está com uma nova consciência, hoje a consciência está diferente em relação àquilo ali. Se fosse naquele momento, ele agiria de outra forma, agiria de uma forma muito, muito diferente. Mas como a gente muitas vezes age inconsciente, né, a inconsciência que nos é muito, muito diferente. Gente, eu acho que a Lari